Nós estamos falando sobre excelência. Todos nós devemos buscar a excelência, é a qualidade daquilo que é superior. Eu diria assim que eu podia traduzir na linguagem de hoje, Mateus, quando ele fala sede perfeitos, assim como o seu Pai Celestial é perfeito, poderia traduzir assim: sejam excelentes, assim como é excelente o Pai Celestial. Sabe por quê? Excelência é justamente essa qualidade daquilo que é superior. E nós devemos buscar ser excelentes em tudo aquilo que nós fazemos, ainda mais na obra de Deus, não é verdade? Ser excelente não quer dizer que você vai ser perfeito de uma hora para outra. Ser excelente é justamente a qualidade daqueles que buscam dar o melhor de si em todo momento. Em tudo que você faz, você busca dar o melhor de si. Nós somos o que repetidamente fazemos. O que a gente vai fazendo, vai mostrando quem nós somos. A excelência não é um feito, não é um ato só, você entendeu? Mas um hábito, é um hábito da sua vida. Em japonês, lembra? Diz-se Kaizen para a palavra excelência. Eu não sei como é que fala exatamente isso em japonês. Kaizen, tentando imitar um japonês aqui, né? Mas Kai significa mudança e Zen melhor, ou seja, uma contínua melhoria para melhor. Uma contínua mudança para melhor. Gente, eu e você servimos a um Deus que está nos transformando de glória em glória. E à medida que você busca mais esse Deus e fazer a vontade dEle, melhor você está ficando. A nossa igreja, ela é uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Você ouve isso quase que toda hora, porque essa é uma busca para cumprir o resumo de todos os mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo, de todos, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Ou como está escrito no Novo Testamento, que nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou? Ele entregou-se por nós, sendo nós ainda pecadores, estando desviados. Amar quem ama você, que faz o bem para você, é fácil, mas Jesus se entregou pelos seus inimigos. E nessa busca de sermos uma igreja, uma família apaixonada por Deus e por pessoas, nós estamos trabalhando para que todo mundo se sinta VIP, né? Você viu lá lá nos T10, nós tivemos uma dinâmica, né? Para você falar qualidades sobre aquela pessoa, não sobre o que ela faz de bom, mas de quem ela é, né? Qualidades interiores, e por isso faz o que faz. Então, as pessoas, eu vi alguns comentários, as pessoas se sentindo assim: puxa, olha, eu me senti muito importante. Aliás, quando eu preguei esta palavra aqui, eu recebi recadinho de 2 amigos meus, que já caminham há anos comigo, e eles dizendo: olha, pastor, eu te agradeço, porque essa nossa caminhada junto, me fez sentir uma pessoa muito importante. E eu disse: olha, vice-versa. É verdade também, você também me faz sentir, até pelo comentário que você faz agora, me faz sentir uma pessoa muito importante. E aí nós declaramos uns aos outros a importância que cada um tem na vida de cada um. Estamos construindo um ambiente que valorize as pessoas por quem elas são, onde cada um é importante por quem é e pelo que faz. O que você faz é muito importante. Se você deixar de fazer, vai fazer muita falta. E nós estamos buscando tratar cada um segundo as suas próprias personalidades. Eu vi comentários aí sobre o DISC, né? Algumas pessoas fazendo lá o teste, comentando um pouco sobre: isso aqui é bem verdade para mim. Às vezes a gente faz o DISC e não gosta muito do que o DISC aponta sobre quem nós somos. Não, isso que eu não sou tanto, não. Ele está negando aquilo que ele quer que apareça ali. Mas é assim, todos nós temos o nosso lado positivo e algumas coisas que a gente não gosta, que precisa mudar. E que às vezes essas
esses impulsos da nossa personalidade nos levam a fazer coisas que gostamos e outras que não apreciamos. Mas foi muito legal, não foi, gente? Lá nós também aprendemos, não somente no Tadel passado, não falamos apenas sobre relacionamentos, mas falamos sobre equipe. Sim, porque a excelência é uma excelência real, é o acróstico que nós estamos usando. R de relacionamentos, como eu estava comentando até agora, e E de equipe. A equipe, ela sabe o que quer, o que faz, por que faz e como faz, não é verdade? E todos nós estamos juntos. Essa própria reunião aqui, de líderes que trabalham com PGMs, que trabalham com pessoas, está mostrando que nós sabemos o que fazemos, por exemplo, num domingo como esse. A gente vem ao Tadel. Então, esse trabalho em equipe, ele nos faz alcançar excelência em Deus. Ninguém pode se considerar uma ilha. Lobo solitário não é coisa para nenhum tempo, muito menos para esse tempo que se chama hoje. Não tem lugar para lobo solitário. Nós temos que trabalhar dentro da comunidade da visão. E hoje nós vamos falar sobre o A e o L, atitude e liderança. Atitude não é só apenas uma ação. Você pode dizer, sinônimo de atitude, ação. Pode ser assim, né, a grosso modo, claro. Mas se a própria palavra é diferente, porque ela não é exatamente igual. Eu diria que atitude é um conjunto de ações que tem uma pessoa, né, que tem atitude. Tipo assim, quando tem o casal lá que está namorando, já namoro, noivado, já vai lá pelos 10 anos, né? Aí o cara fala, ô rapaz, toma uma atitude, né? Casa com a moça, para de enrolar. Quer dizer, ele não quis dizer só fazer aquela ação. A pessoa tem que ter uma atitude. Atitude é uma postura. Eu copiei aqui algo que eu achei muito importante. Estava lendo muitas coisas sobre atitude e achei um conceito legal sobre atitude. Vou passar para vocês agora. Atitude trata da predisposição ou da tendência de responder positivamente ou negativamente a certa ideia, objeto, pessoa ou situação. E geralmente a atitude que uma pessoa tem, a postura que uma pessoa tem, é baseada no quê? Nos valores que ela carrega lá por dentro. Liderança. O que é liderança? Liderança, aí eu peguei vários conceitos sobre liderança, mas foi algo que eu construí depois de ler algumas coisas sobre liderança. Já li um bocado, mas ainda falta ler muito mais. Liderança é a arte de influenciar. Para mim, essa é a frase. Se alguém disser, só diga uma frase sobre liderança, eu diria, arte de influenciar. Você tem influência. Você tem influência. Você tem influência. Todos nós, em algum momento ou em algum ambiente, exercemos forte influência de liderança. No nosso caso aqui, né, como líderes, no reino de Deus, nossos seguidores precisam entender, através da sua liderança, quem eles são, qual o propósito de suas vidas. Eles precisam ali entender sobre origem e destino. Eles precisam entender que a identidade deles foi marcada por Deus, como filho de Deus, porque Deus, como Pai santo, justo e verdadeiro, tem um propósito para as nossas vidas, para cada um de nós e para todos nós juntos. Porque parece que quando fala em descobrir propósito, alguém diga assim, eu quero saber o propósito de Deus para a minha vida. Aí pronto, eu descobri, então acabou, agora eu vou atrás do meu propósito. Não é assim não, amados irmãos. O propósito que Deus tem para a sua vida está junto com um grande plano dele para o reino de Deus. Senão você concentra muito em si mesmo. Pare de pensar muito em si e comece a pensar mais nos outros. Então o propósito que Deus tem para a sua vida coloca você dentro de uma comunidade que tem uma visão para a qual Deus alcançou você e Deus
deu aquele propósito, para que junto com outras pessoas, você alcance o seu propósito de vida. Ah, pastor, quer dizer que se eu estiver cumprindo, o outro não cumpre o propósito, aí nós juntos não vamos cumprir o propósito, tem o meu propósito de vida. Não funciona assim não. O Deus que te colocou dentro de uma comunidade da visão, Ele vai cuidar de você, para que todo o propósito dEle se cumpra num todo, e se cumpra na sua vida também. Então, agora vamos penetrar um pouco nisso. Se a atitude trata da predisposição ou da tendência de responder positivamente ou negativamente a certa ideia, objeto, pessoa ou situação, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa atitude como líder? Eu ia separar atitude e liderança, mas eu vou falar tudo junto, tá? Até por conta do tempo. E aí eu então coloquei a atitude de um líder, e aí nós vamos falar juntos sobre atitude e liderança. Para que você entenda isso, nós vamos lá para o texto em Filipenses capítulo 3, versos 12 e 13. Se você quiser, pode acessar a sua Bíblia aí, ou se tiver uma Bíblia de papel, ir lá para Filipenses 3, 12 e 13, e está aqui também na tela. Não estou querendo dizer, olha só, um homem que tem atitude falando. Olha, e atitude de líder. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero, ou que já fiquei perfeito. Isso é Paulo falando. Mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Então, aqui a corrida, a imagem é de um atleta que saiu de um ponto e quer alcançar no outro, quer, ver aquela faixa escrito chegada, e ele bateu o peito lá e arrebentar aquela faixa, dizendo, eu cheguei, eu cumpri com o meu propósito. Continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Quer dizer, que Jesus conquistou você, era o propósito dele, e agora ele tem um propósito dele através da sua vida. Tem um propósito para o qual você foi conquistado. Versículo 13, e é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Filipenses 3, 12 e 13. Continua o texto dizendo, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Agora, se você voltar para o versículo 12, você vai perceber então que existe uma corrida. E aí ele diz como ele se comporta diante dessa corrida, que é a vida toda dele. No versículo 13, ele fala alguma coisa sobre um tempo na nossa vida, que às vezes nos atrapalha a ter uma atitude correta. É o passado. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás. E logo depois ele fala, e avanço, quer dizer, é o avanço para onde? Quem avança está avançando para o seu futuro, para o que está na minha frente. Então, quando ele diz avanço, ele está avançando para o seu futuro, mas está tomando uma ação no seu presente. Percebe aqui como funciona passado, presente e futuro? E eu vou usar de uma maneira um pouco diferente. Para que você tenha uma atitude de líder de excelência, vou usar 3 tempos, mas na seguinte ordem: passado, futuro e presente. Você vai entender muito bem por que disso. Então, atitude, 3 ações para ter uma atitude de liderança
excelente. Primeiro, trabalhar o passado. Trabalhar o passado. Segundo, visualizar o futuro. E terceiro, construir hoje o amanhã. Esse texto aqui, eu creio que Deus colocou no nosso coração também, porque nós estamos chegando no final do ano. É sempre no final do ano que a gente dá uma olhadinha para trás. 2020 foi 2020 foi o ano, hein, gente? Tudo bem planejado, né? A gente já sabia que ia acontecer a pandemia, como que a gente tinha que reagir, né? Tudo a gente já sabia. Gente, a gente olha para trás, esse ano vai ser inesquecível, mas vai ser um ano de muito aprendizado, ou foi um ano de muito aprendizado. Trabalhe o seu passado. Paulo fala no versículo 13, é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Aí vem a primeira tratativa para se ter uma atitude de líder excelente. Porém, uma coisa eu faço, uma coisa tipo assim, é igual o salmista dizendo, uma coisa eu quero, habitar na casa do Senhor, não é? Tem até aquela música que fica repetindo, uma coisa, eu quero essa coisa, eu vou buscar essa coisa, é a coisa, né? Porém, uma coisa eu faço, tem uma coisa para eu fazer, essa eu vou fazer, esqueço aquilo que fica para trás. Não seja refém do passado, vou repetir, não seja refém do passado. Isso é horrível. Isso atrapalha você a viver o seu presente, e quando você é refém do passado, a única coisa que você vê no seu futuro é algo muito escuro, sem luz alguma. Aldous Huxley disse assim: experiência não é aquilo que acontece a você, experiência é o que você faz com o que acontece a você. Eu gosto sempre de usar, quando falo sobre isso, uma ilustração que eu ouvi do pastor Léo, né? Ele é um psicólogo também, e ele disse que, ele contou uma vez uma história de um psicoterapeuta que foi trabalhar com uma família onde o pai era alcoólatra, e ele viu as coisas terríveis que aconteceram dentro daquela família, por causa daquela adicção, por causa daquele vício. Então, ele foi investigar como os filhos viviam, qual foi o resultado na vida dos filhos, porque tiveram uma experiência terrível no relacionamento com o seu pai, porque foi assim durante anos. E ele foi procurar um dos filhos, e ele estava na sarjeta, e ele foi conversar com o filho, e a conclusão foi o seguinte: o filho dele, esse filho disse, você sabe, né, meu pai foi um alcoólatra, eu acho que eu herdei isso dele, e me tornei um alcoólatra, e estou aqui, né, nessa vida de alcoólatra. E aí então ele foi procurar outro filho, e ele viu, entrou, era um homem muito bem sucedido na sua profissão, e ele foi conversar com aquele homem, percebeu que ele era bem casado, tinha filhos, e então perguntou àquele homem: escuta, eu sei da história, estou pesquisando sobre sua família. E ele disse para aquele psicoterapeuta: olha, sabe o que aconteceu com a minha vida? Eu vi tudo que o meu pai fazia e os resultados que tinha na vida dele. Então eu disse: eu vou fazer totalmente diferente, que eu vou colher outro resultado. Você percebe que experiência não é aquilo que acontece com você, mas aquilo que você faz com que acontece a você? Não é verdade? Por exemplo, se você faz escolhas na sua vida, que são escolhas ruins, quem vai sofrer com aquelas suas escolhas será só você mesmo. É que nem torcer para o Palmeiras, por exemplo. Ele começa lá em cima, mas é claro que ele vai cair, não é verdade? Foi uma escolha que você fez. Brincadeira com os palmeirenses. Eu amo vocês, mesmo porque, né, agora todo mundo está me conhecendo como flamenguista, porque eu tenho dois times, eu torço para o Flamengo e para o Corinthians. Quando o Corinthians está ruim, eu falo que sou flamenguista. Não é brincadeira.
É que isso aí tem toda uma história. Meu pai era corintiano, eu herdei isso dele, né? Depois eu vi o Flamengo jogar e perguntei para ele: pai, eu posso ser flamenguista também? Ele falou: o Flamengo é do Rio, pode torcer. Tanto é que agora, um dos meus filhos é corintiano, o Felipe, e o outro, o Gabriel, é flamenguista. E quando joga Flamengo e Corinthians, eu sempre fico fazendo aquela cara de paisagem, né? Não torço para ninguém. Mas voltando aqui para o nosso assunto, então a experiência não é aquilo que acontece com você, é o que você faz com o que acontece com você. Não seja refém do seu passado, não seja refém, por exemplo, do saudosismo, né? Parece que algumas pessoas estão tão apaixonadas pelo passado que não conseguem lidar com o presente. Parece que algumas pessoas estão tão apaixonadas pelo passado que não conseguem lidar com o presente. Eu li essa frase há muitos anos atrás, num dos livros de John Maxwell, e eu guardei esta frase comigo. Porque eu vi que quando o tempo passou, eu ficava vendo umas coisas que só eu sabia que existiam, os meus filhos não. Por exemplo, como era legal andar de carrinho de rolimã na descida, perto da minha casa, quando eu era criança, tinha uma descida bem assim, ó, e a minha mãe, ela falava: olha, se cair, eu vou te explicar uma coisa, quando você chegar aqui eu vou tratar da sua ferida. E aí a gente raspava, geralmente, a ponta do dedão ou o joelho. Chegava lá, ela tinha uma salmoura, gente, com sal grosso, e ela põe um pouquinho de álcool. Pensa um negócio que ardia. Isso é para você aprender a não ficar mais fazendo essa arte. Pois bem, mas, gente, quem daqui a pouco, a Luísa, o que ela vai saber carrinho de rolimã? E tem gente que ainda põe assim: tempo bom era esse, que a gente andava com o carrinho de rolimã, que a gente tomava água da mangueira. Gente, tudo bem, eu acho legal lembrar, eu também gostei de andar de carrinho de rolimã. Mas agora eu não ando mais de carrinho de rolimã, entendeu? Agora é um novo tempo, a geração alfa entende muito bem de celulares e tablets, não é? Criança que nem sabe ler, não fica mudando lá e procurando o filminho dela, o dedinho rápido. Então, este é um tempo, se você ficar olhando para trás e lembrar do seu passado: que coisa gostosa, que bom, eu lembro que eu jogava futebol com meu pai no quintal de casa, tudo bem. É legal lembrar do passado e falar como foi bom o passado, é bacana. Se você lembra o quanto era bacana discar no orelhão, legal, bacana. Mas você prefere ir comprar ficha para ligar de orelhão, ou você já está ligando dentro do seu celular? Então é isso aí, a gente tem que saber tratar o passado. Mas o pior do saudosismo é quando a gente começa a dizer assim: esse tempo de hoje, porque no meu tempo não era assim. Tipo assim, dizendo que o tempo passado era melhor do que esse tempo de hoje. Isso é muito complicado falar assim, então depende das experiências que você tem. Porque quando eu falo assim, por exemplo, eu lembro de coisas que foram aventuras na minha juventude, que eu fiz em Deus, que hoje não funcionam mais. E eu tenho pessoas que andavam junto comigo que ficam falando: a gente podia fazer aquilo de novo. Eu falo: cara, não funciona mais. Foi naquele tempo, foi bacana. Mas bons tempos foram aqueles. Um dia um amigo meu disse: a gente viveu muitas experiências juntos, né? A gente tocava numa banda, fazia eventos, tal. Ele falou: bons tempos aquele. Eu falei para ele assim: eram realmente bons tempos. Esses que eu estou vivendo são melhores ainda. Lembre-se que quando você fica saudosista demais, você fica preso lá. Parece que você não pode fazer algo tão bom quanto você fazia antes. Eu digo para você com toda certeza: você pode fazer hoje algo muito melhor do que você fazia antes. E se você é mais experiente, se você já está na época do Zenta, você não pode ser uma anta. Quer dizer, você não pode ficar pensando atrasado. Você tem experiência, você já sabe o que deu, o que não deu.
que deu certo, que deu errado. Aproveite disso e faça algo melhor ainda. Não fique no saudosismo, porque no meu tempo, este é o teu tempo. Vai lá, vai atrás, vamos fazer, vamos realizar. Este é o seu tempo. Lembre-se que a maior promessa de Abraão foi realizada quando ele estava com 90. Deus cumpriu a promessa através da vida de Abraão, quando ele já era muito velho. Muito bem, aí você está aqui, você é um líder, e você já fez muitas coisas que deram certo, e outras coisas que não deram tão certo assim, mas não fique saudosista, e falar sobre coisas que não deu certo, também você pode ficar refém do fracasso, refém do passado, sendo refém do fracasso. Albert Hubbard disse o seguinte: fracasso é um homem que fez uma tremenda bobagem, mas não é capaz de extrair coisas boas dela. Fracasso é um homem que fez uma tremenda bobagem, mas não é capaz de extrair coisas boas dela. Eu vou dizer para você uma coisa: o fracasso, ele ensina muito mais do que o sucesso. Pode apostar. E teve coisas muito boas que aconteceram porque você fracassou, que são exatamente a causa do seu sucesso de hoje. Então não trate o fracasso como um inimigo. Não se sinta fracassado porque fracassou. Antes faça do seu fracasso ser você uma pessoa bem-sucedida. Deixe que o seu fracasso faça isso com você. Grandes coisas acontecem na vida daqueles que fazem, refazem, fazem errado e faz de novo, até que dá certo. E John Maxwell, no seu livro Dando a Volta por Cima, comenta sobre uma pesquisa que um homem que fazia artesanatos lá fez com 2 grupos. Ele deu uma peça para 2 grupos fazerem a mesma peça. Um grupo foi desafiado a fazer o maior número de peças possíveis num determinado tempo. Então eles tinham que fazer um monte de peças, não importa como elas exatamente sairiam. E para o outro grupo ele disse: vocês vão ter o mesmo tempo, só que vocês não devem querer buscar, não vou contar quantas peças vocês fizeram, eu quero que vocês façam uma peça perfeita. Vocês vão ocupar todo esse tempo para fazer uma peça perfeita. Quando acabou o tempo, ele foi ver e descobriu que aquele grupo que ficou para fazer uma peça perfeita, fez o quê? Nenhuma peça perfeita. Porque eles estudaram como fazer a peça perfeita, eles estudaram o que não podia errar, eles estudaram como é que ele, e foram estudando, e processo daqui, aí critica isso, não pode assim, aí não vai sair perfeita, tal, e não fizeram nenhuma peça. E o grupo que ficou para fazer uma porção de peças, eles fizeram 5 peças perfeitas. E aí ele disse: que coisa esquisita, né? Será que a gente não pode buscar fazer uma coisa boa? Não, é que ele percebeu que através dos erros e dos acertos, erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, erro e acerto, aquele grupo conseguiu fazer a peça perfeita. Então não se preocupe em quantas vezes você vai errar, faça o que você crê que você tem que fazer. Se você fracassar, não leve para o lado pessoal o fracasso, aprenda com aquilo que você fez de errado e faça algo melhor. Olhe para trás sim, veja o que deu certo e trace um plano para fazer melhor ainda. Olhe para trás sim, e veja o que deu errado, reconheça a sua responsabilidade, peça perdão se envolveu relacionamentos, trace um plano para não cair no mesmo erro e prossiga, não fique refém do passado. Seja um realista positivo. Porque o realista é a pessoa que passou pelo fogo e foi purificada. O céptico é um idealista que passou pelo fogo e se queimou. Warren Wiersbe. Veja só. Se você souber olhar bem para os seus fracassos, você vai aprender. E aprender é definido como uma mudança de comportamento. Você não aprendeu nada até que seja capaz de tomar uma ação.
Não deixe que o seu aprendizado leve apenas para o conhecimento, permita que ele o leve à ação. Eu vou repetir. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, ou eis que tudo se faz novo todos os dias. Agora eu gastei mais tempo com o passado, era isso mesmo que eu queria fazer, e nós vamos rapidão nos 2 pontos, nesses 10 minutos mais ou menos que nos resta. 2, visualizar o futuro. Portanto, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Tem gente que confunde mudança de metodologia com mudança de rumo. Eu parti daqui com a visão de que Deus me deu, que nós somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas, e que nós vamos cumprir o maior de todos os mandamentos, e o segundo semelhante a ele. E nós vamos amar a Deus acima de tudo, e nós vamos amar as pessoas, e desse caminho eu não saio. Desse caminho eu não saio, desse caminho eu não saio, desse caminho eu não saio. Agora, como vou fazer isso? Nós podemos combinar, e Deus também dá uma fotografia de um futuro preferível para as nossas vidas. E Deus nos mostrou que nós deveríamos valorizar pessoa a pessoa através do discipulado, para não sermos apenas uma igreja que faz uns programões aqui, chama todo mundo aqui para dentro, saiu para lá, cada um por si, Deus por todos. Não, nós desejamos cuidar bem de cada pessoa. Nós desejamos fazer isso através de pequenos grupos, é o que você está fazendo. Agora, como nós vamos fazer exatamente o discipulado, que estratégia nós vamos usar, qual é o material que nós vamos usar, isso pode mudar, mas nós vamos fazer, porque é uma ordem bíblica fazer discípulos. Como nós vamos fazer os pequenos grupos, porque nós vimos que foi isso que Jesus nos ensinou, ele também tinha o seu pequeno grupo, ele andava com um grupo a quem ele influenciava mais diretamente. Como vai ser o programa, o sistema que nós vamos usar lá dentro, nós podemos mudar a metodologia, mas nós sabemos o que nós fazemos, nós sabemos o que queremos e sabemos o que nós fazemos. E é por isso que Paulo diz assim, vamos em frente na mesma direção que temos seguido até agora. Eu sempre costumo ler um texto de Joy Griffith, eu guardo isso até no meu computador. Ele diz assim, você não pode evitar que uma pessoa compromissada chegue ao sucesso. Coloque barricadas e ela as usará como trampolim para alcançar níveis ainda mais altos. Tire-lhes o dinheiro e ela usará a sua pobreza como motivação. A pessoa bem-sucedida tem um programa, estabelece seu curso e permanece nele. Faz planos e os executa, vai direto ao objetivo. Ela não se desvia de um lado para o outro quando as dificuldades cruzam o seu caminho. Se não puder superá-las, ela passará pelo meio delas. Se o mar não se abrir, eu vou andar por cima do mar. Não é? No Velho Testamento o mar se abriu, no Novo Testamento ele não precisou nem se abrir, né? Jesus ensinou a gente a andar sobre as águas. Nosso sonho, quando é perseguido, é o melhor prognóstico de nosso futuro. Liberte-se do medo, tenha fé, enxergue o futuro com fé. A maior parte de nós nos sentimos inseguros diante de mudanças. Temos medo de não conseguir evoluir e de repente tudo ficar pior que antes. Por isso você tem tanto medo do novo, da mudança. Um vencedor, ele tem que estar sempre aprendendo. Para você ver o futuro, para você alcançar o futuro, você sempre tem que ter um coração de aprendiz. Aprendiz. Um vencedor sabe quanto ainda tem de aprender,
mesmo quando é considerado um expert pelos outros. Um perdedor quer ser considerado um expert pelos outros antes de ter aprendido o suficiente para saber quão pouco ele sabe. Por isso, continue aprendendo. Não tenha medo do novo, não tenha medo de fazer de uma maneira diferente, de inovar, né, Rede 9? Tem que inovar. Por isso tem que fazer cada vez mais, e cada vez mais com muito amor. E nós somos livres para fazer isso. Não é verdade? Assim nós caminhamos juntos, numa só visão, caminhando para o futuro, nessa aliança que nós temos uns com os outros. Sobre o seu futuro, deixa eu falar uma coisa. Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Ele não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele vai fazer. Por isso, concentre-se em suas promessas, visualize-as, planeje e execute, vá em frente. Amém? Construir hoje o amanhã é o terceiro ponto, derradeiro. Você só ficar olhando para o futuro se chama ansiedade. Você não consegue viver o futuro hoje, você consegue planejá-lo, mas você tem que construí-lo hoje. Não ficar só, o que vai acontecer amanhã? Mas se der errado? Mas se der... Você tem um planejamento? Então faça hoje. Faça, basta cada dia o seu mal, vamos dar um passo de cada vez. Paulo disse, mas continua a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já foi conquistado por Cristo Jesus. Continua, ação de continuidade. Nós superestimamos o acontecimento e subestimamos o processo. Vou repetir. Nós superestimamos o acontecimento e subestimamos o processo. Você está fazendo, você está numa caminhada e algo que aconteceu causa muita dor em você, e você diz, está vendo, fui fazer isso aí, doeu, está doendo. Ok, está doendo, ninguém vai desfazer da sua dor, da dor de ninguém, vamos curtir essa dor juntos, mas depois vamos sair dela. Se você superestimar um acontecimento demais, você não vai continuar no processo. Cada sonho só se torna realidade por causa da dedicação ao processo. Você já viu, John Maxwell escreveu isso aí, logo depois que ele teve um ataque cardíaco. E ele disse que o médico, o cardiologista disse para ele, John Maxwell, agora a sua vida vai ser melhor. Ele falou, como? Tive um ataque cardíaco? Mas o John, ele descobriu, o médico dele disse assim, você sabia que pessoas que têm ataque cardíaco e sobrevivem, elas são mais jovens, elas têm uma vida melhor do que tinham antes, porque elas mudam a sua cultura de vida, porque elas sabem que se não mudar, morte certa. E ele disse, é um processo de cada dia, eu tive que comer coisa que eu não gostava, eu tive que beber coisas que eu nunca pensei que deveria beber. E tive que ter uma disciplina com exercício que eu nunca tive antes. E ele disse, minha vida está melhor agora do que era antes. Você não vai mudar o seu ontem. No que dizer assim, não vou voltar lá atrás, vou viver essa vida aí, eu não vou ter o ataque cardíaco. Não, já teve, já era. É o que você vai fazer daqui para frente para alcançar o seu futuro preferível. Aconteceu alguma coisa lá no seu PGM, aconteceu alguma coisa, você, coordenador, aconteceu alguma coisa no seu relacionamento com o seu pastor de rede, aconteceu alguma coisa, supervisor, no seu relacionamento com o seu coordenador, líder, aconteceu alguma coisa que te feriu, que te machucou durante o processo que você está cuidando de pessoas, não deixe que esse acontecimento rompa com o processo de você ser quem você é e fazer o que você tem que fazer, prossiga. Eu recebi um testemunho o Tiago da Dani, isso, foi. E ele estava ali tendo altas dificuldades com a internet, né? Como fazer isso, PGM e tal, e lá num Tadel que vocês se reuniram para fazer,
ele descobriu que Deus pode agir em qualquer canal, e ele mudou a maneira de enxergar, e começou a fazer, disse, se é para fazer, eu vou fazer, e todos os PGMs foram abençoados, envolvidos ali foram abençoados, e outros que ouvem esse testemunho também são abençoados dentro da própria rede, sim ou não? Você ouve um testemunho, você vê, aconteceu alguma coisa que estava fora dos nossos planos, teve uma pandemia, a gente não pôde, teve que passar por certo distanciamento social, o que nós vamos fazer? Está aí, mas o que eu posso fazer para que aquela experiência que aconteceu com todos, seja uma experiência que me leve a evoluir, a encontrar outras saídas? É hoje que eu tenho que fazer isso. A pandemia já aconteceu, nós não vamos voltar lá e falar para o Wuhan, tem um vírus aqui, ele é perigosíssimo, fecha todas as suas porteiras, ninguém pode sair daqui, porque senão vocês vão levar isso para todo mundo. Já aconteceu. Agora, o que eu posso fazer com aquilo que aconteceu, para que isso hoje possa me levar a ter atitudes diferentes do que eu tinha antes, quando não existia essa situação, para que o meu futuro seja ainda melhor. Lidere. E sabe o que os líderes fazem? Como diz Kirk Groeschel, os líderes transformam o mundo. Isso não é megalomania não, gente, é isso que os líderes fazem, porque o mundo começa a ser mudado quando você é mudado por dentro. Quando você é mudado por dentro, sua família muda, as famílias mudam, os líderes mudam, tudo muda. Agora vamos colocar algumas perguntas diagnósticas para você saber se você está indo para o seu futuro preferível. Você está feliz com a sua espiritualidade? Eu não estou. Eu preciso melhorar na minha espiritualidade. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. Se você acha que já está bom, que não precisa de mais, então você vai ficar parado. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da palavra, eu quero mais do Espírito Santo, eu quero mais. E você? Sua família está legal? Bom, minha família está legal, mas meus relacionamentos podem ser melhores, porque cada dia que passa eu tenho novas situações. Quando meu filho tinha 1 ano de idade, eu tinha um relacionamento com ele, agora eu não tenho mais. Como eu posso ser um melhor pai agora para ele, que ele já está na fase adulta e casado? Meus filhos, eles mudaram, aconteceu várias coisas na vida deles, e agora eu preciso ser um pai para hoje. Quando eu casei com a princesa Tânia Mara, nós estávamos num estágio, agora nós estamos em outro, bem melhor ainda do que estávamos. Olha que o começo foi bom, mas está ficando cada vez melhor, gente. Então, eu quero melhorar. Deixa eu fazer outra pergunta diagnóstica. Você se sente bem com o que você está fazendo profissionalmente? Está legal? Onde você está legal, o que você está fazendo é exatamente o que você gostaria de fazer. Eu não estou dizendo que você passou por uma dificuldade, vou parar, vou fazer outra coisa. Não, tem ossos do ofício, o famoso ossos do ofício. Mas você sente que ali é o propósito de Deus para a sua vida? Fazer o que você está fazendo? Você faz parte. Agora vamos falar aqui, nós juntos. Você faz parte da comunidade da visão? Você é aquele que fala, não, vamos fazer por isso mesmo. Olha só, nós oramos, nossos líderes oraram, e eles estão passando isso aqui para a gente, vamos fazer isso aqui, vamos fazer. Você faz parte da comunidade da visão hoje? Alguma coisa no passado aconteceu que arrancou você, a sua visão de futuro, e que você está aí, mas você está, coisa chata, que negócio. Mude a sua atitude do presente, que você vai ter coisas muito melhores no futuro. Então agora algo bem prático, se você quiser anotar, bloco de anotação, mas isso vai chegar lá no Tadel, tá? Por isso que eu não estou fazendo tanto isso aqui agora, porque no Tadel vai ser melhor. O Tadel, não esse Tadel aqui, todo mundo junto. O Tadel nos lares, o Tadel com os coordenadores, supervisores, líderes. Para construir seu amanhã hoje, você precisa de objetivo. Objetivo o que é? É um sonho com prazo de validade. Então planeje mudanças, vamos lá. Pense agora, tem maus hábitos na sua vida?
Tem maus hábitos na sua vida? Então, especifique seus maus hábitos. Quais são esses maus hábitos? Aí você vai perguntar, qual é a origem dele? Onde que ele começa? Onde é que ele nasce? Por que que esse mau hábito está na minha vida? Quais são as causas que o sustentam? Eu falo que não tenho tempo para orar e ler a Bíblia. Mas olha, sabe o que é? Quando eu começo a olhar o Instagram, eu não paro mais. E eu quero olhar, e tem a postagem do outro, eu quero ver o outro, aí eu quero ver o outro, aí eu quero ver o outro, aí eu quero ver o que o fulano está postando, o que o outro está falando, e aí vai. Quando você menos espera, já lá se foi 30 minutos só numa olhadinha. Qual foi o seu mau hábito? Eu quero tanto assistir essa série na Netflix. Aí você vai, começa um, aí você quer assistir o outro, quer assistir o outro, mas você não tem tempo, você está dizendo que não tem tempo para ler a Bíblia e orar. O que é mais importante? Se isso é a causa do seu, que sustenta o seu mau hábito, mude aquilo, faça primeiro aquilo que realmente é mais importante, depois, com o que restar, você faz aquilo que é seu lazer, entretenimento. Porque tem coisas que você precisa mudar, porque senão você não muda. Vou explicar por quê. Na minha adolescência, eu andava com alguns amigos, e nós começamos a tomar um xarope, chamado Pambenil. E o Pambenil, se você tomasse ele assim, tipo meio vidro, te dava lá um certo barato, entendeu? Só que isso foi nos viciando. E chegou uma época que eu percebi, e eu voltei e comecei a conversar com Deus a respeito daquilo. Deus fez desenvolveu um processo de libertação na minha vida. Mas dentro desse processo, eu percebi o seguinte: um dia eu tinha resolvido, eu orei e falei, não vou mais usar isso aqui, não vou mais usar esse xarope, não vou usar mais esse tipo de coisas aí. Alguns amigos estavam lá no grupo, uns tomavam xarope, outros fumavam maconha. E aí então, falei, eu vou parar com isso. E aí eu parei, durante 2 semanas. E os amigos meus amigos falaram assim, cara, vai abandonar os amigos porque você parou de tomar aí o xarope? Vamos andar junto. E eu andei. Aí andei um dia, no segundo dia, eles estavam tomando lá o xarope e eles dividiram lá os frascos lá. E sobrou uma metade. Aí um mostrou para mim e falou assim, e aí, cara, vai na saideira, mano. Você curtir com a gente esse momento aí com seus amigos, vai na saideira. Fiquei olhando, eu olhei para o xarope olhou para mim, né? Rolou uma química, de verdade mesmo. E aí eu, bebi o xarope. Saiu dali, depois eu passei muito mal. E sabe o que eu resolvi fazer? Eu não poderia mais andar com aqueles amigos, porque eles estavam fazendo o que estavam fazendo. E eu parei de andar com eles. Quando eu me fortaleci em Deus, eu fui lá e conversei com eles sobre o que Deus tinha feito na minha vida. E 2 deles abandonaram o vício. Um deles já estava até na cocaína. Você percebe? Quais são as causas que sustentam? Defina um hábito positivo que substituirá o mau hábito. Quando eu sentir vontade de fazer aquilo que não devo fazer, o que é que eu tenho que pôr? Algo bom, vou ler a Bíblia, vou orar, vou pôr uma música que eu goste. Pense no hábito bom, nos benefícios e nos resultados, e faça algo para desenvolver esse hábito. Ponha diariamente esse hábito em prática a fim de reforçá-lo, e recompense a si mesmo, observando um benefício que o bom hábito produziu em sua vida. É o fator recompensa, né? Depois você vai passar isso direitinho lá no Tadel, nos lares. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa para você. Trabalhe o seu passado, visualize o seu futuro e construa hoje seu amanhã. Trabalhe seu passado, visualize o seu futuro e construa hoje o seu amanhã. Diga como Paulo: corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Faça isso.
Você não será capaz de viver o hoje se você não disser adeus para o ontem. E você não vai construir um futuro melhor se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz. Percebeu? Atitude e liderança. Sabe, eu acho que para mim uma palavrinha é bem importante. Resiliência. E esses dias eu fui escrever uma outra palavra que eu acho que é muito importante para o sucesso de qualquer líder. Seria ser resilientemente comprometido com o que Deus quer que você faça. E sabe, esses dias eu vi uma história que eu queria contar para terminar aqui também. O pastor Ed Renekiewicz, num dos seus finais de sermão, ele contou essa história, eu achei muito interessante. Sempre fui muito abençoado por muitas mensagens do pastor Ed Renekiewicz. Essa questão dele atualizar, bom, isso aí já não, né? Mas ele é benção. E aí então, ele contou uma história de um casal de missionários, que eles ficaram 50 anos no campo missionário. Essa história vai mostrar que quando a gente leva a vida entendendo para quem a gente faz o que estamos fazendo, faz toda a diferença. Você está fazendo o que você está fazendo para quem? Eles ficaram 50 anos servindo um campo missionário super difícil. Sabe aquele campo missionário complicado? E quando acabou, eles ofereceram a vida toda deles ali no campo missionário, eles voltaram para a sua terra natal. E quando eles desceram, lá do avião, eles viram através da janelinha, quando eles estavam chegando, que lá fora havia uma banda tocando, uma fanfarra, e subia papelzinho colorido para cima, tal. Aí eles pensaram assim, uau, que recepção, hein? A gente vai ter a hora que descer. E eles desceram todo, enfrentaram aquela fila, porque estavam viajando da super econômica. Quando você viaja na super econômica, voo internacional, você vai lá atrás, né? Tem que esperar sair todo mundo, né? O cara lá, enfim, aí eles saíram. Quando eles saíram, não tinha mais ninguém, não tinha mais fanfarra, não tinha mais banda tocando, não tinha mais papelzinho colorido subindo. E eles disseram, será que todo mundo foi embora? Aí eles perceberam que não era para eles. Não tinha ninguém para recepcioná-los. E eles então voltaram para casa. E o maridão ao lado da esposa começou a ficar irritado com aquilo. Chegou em casa, casa já carcomida pelo tempo, né? Ele parou, olhou e falou, puxa, será que é essa a recompensa que a gente recebe? É assim que a gente é recepcionado quando volta para casa? Meio revoltado, ele chega para a esposa dele e diz assim, ô esposa, pergunta aí para o seu Deus, se é assim que a gente tem que ser recebido quando volta para casa, depois de 50 anos no campo missionário. Eu vou sair para andar um pouquinho, enquanto isso você pergunta para o seu Deus aí. E ele saiu, foi andar por ali. E voltou, e a sua esposa estava fazendo alguma coisa lá na cozinha. E ele, com aquele tom de deboche, perguntou para a esposa, e aí? Conversou com o seu Deus e ele respondeu que se é assim que a gente é recebido quando volta para casa? Ela disse, conversei. Ah, é? E o que foi que ele disse? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Para quem é que você está fazendo o que você está fazendo? Que recompensa você espera? Quando você espera recebê-la? Sabe por quê? Você veio de casa,
sua origem está em Deus, você está voltando para casa. E lá sim, você vai se encontrar com aquele que vai dizer: seja bem-vindo de volta para casa, líder bom e fiel, que cumpriu aquilo que estava determinado para a sua vida, em nome de Jesus.